Respondi a próxima. A 27, ó, acabei de responder a próxima. Os documentos de acordo com sua natureza têm características peculiares. Essas características são especial e especializado. Assinale a alternativa que corresponde ao arquivo que tem sob sua guarda documentos de formas físicas diversas, fotografias, discos, clichês, microformas, slide, disquete, CD-ROM. Ó, formas físicas diversas. Então, estamos falando de suporte. Se são suportes diversos, a gente está falando de um arquivo especial. Beleza, um arquivo especial. Questões de teoria das 3 idades. Deixa eu ver quantas horas. Teoria das 3 idades, ciclo vital dos documentos. Aqui sim, eu consigo dar até uma porcentagem. 50% das questões de arquivologia, não sei quantas irão cair, mas se cair 4 questões de arquivologia, 50% delas vem sobre os assuntos que eu vou tratar agora em sequência. Ciclo vital, mais tabela de temporalidade. Beleza? Que é conjunto. Ciclo vital e tabela de temporalidade. 50% das questões caem sobre isso. Oi? Que está dentro da tabela. A avaliação é para a produção da tabela de temporalidade. Então, há chance de cair. Mas vamos lá. Lá. 29 eu acho que você já sabe, acabei de comentar, vocês já sabiam também. Ó, conforme a terminologia arquivística, a teoria segundo a qual os arquivos são considerados corrente, intermediário, permanente, de acordo com a frequência de uso de seus geradores e a identificação de seus valores primário e secundário, é a teoria das 3 idades. A 30 também está de graça, eu acho que vocês estão bem para compreender ela. Essa teoria das 3 idades é qual? Corrente, intermediário e permanente. Beleza. Vamos a 31. A sistematização da passagem dos documentos da condição de arsenal da administração para o celeiro da história é conhecido como sair da administração e ir para a história é teoria das 3 idades. Aqui o examinador, ele é malandro. Sabe por quê? Porque ele está falando dos 2 valores. Todo documento de arquivo é arquivado pelo seu valor. Ou ele tem valor administrativo, ou ele tem valor histórico. Beleza? Enquanto está no valor administrativo, ou o documento está na fase corrente, ou ele está na fase intermediária. Certo? Tá? Se ele perde esse valor administrativo, ele vai ser eliminado. Mas se ele, ao perder, ele ganhou o valor histórico, ele vai ser recolhido à guarda permanente, que tem valor histórico. Beleza? Então, o valor histórico, o valor secundário está na terceira idade, na guarda permanente. O item é o item C, então, teoria das 3 idades. Vamos ver se a gente está entendendo. Para organizar a teoria das 3 idades, é o que a próxima pergunta está perguntando. Para organizar a teoria das 3 idades, nós temos que levar algo em consideração. Ele fala assim, ó, a teoria das 3 idades é um dos fundamentos sobre os quais se assenta a arquivística contemporânea. Nela, essa concepção do ciclo de vida dos documentos, baseada na frequência e na utilização que deles é feita, na aplicação dessa teoria, é indispensável observar valor primário e secundário. É indispensável. Indispensável. Fundo aberto e fundo fechado é uma questão de princípio, tá? O princípio do respeito aos fundos, certo? O princípio do respeito aos fundos. Basicamente é o seguinte, vamos lá, tentar resumir. No arquivo público do Distrito Federal, tem documentos históricos de todas as instituições públicas do DF, beleza? Tranquilo? Então, possivelmente tem, por exemplo, documentos lá da PGDF, históricos da PGDF lá no arquivo público. Não faz sentido ficar na PG. PG não tem mais essa responsabilidade. Agora é histórico, vai para lá. Tá? Então fica lá. Só que a PG existe. Então a PG continua criando documentos. Então, de vez em quando, um documento da PG vai ser caracterizado como histórico e vai lá para o arquivo público. Então, o fundo da PGDF lá no arquivo público é um fundo
aberto. Beleza isso? É um fundo aberto. Por quê? Porque está aberto para receber novos documentos históricos. O que é um fundo fechado? De instituições que já existiram, que mandaram documentos para lá e hoje não existem mais. Tá? No DF, por exemplo, antiga SAB, Serviço de Abastecimento de Brasília. Eram mercados que nós tínhamos aqui no DF na década de 80, 90. Mercados, vendia arroz, feijão, carne, ovo, essas coisas. Né? Só que esses mercados públicos não existem mais. Mas eles criaram documentos à época e estão lá. Só que esse documento lá, ele hoje está fechado. Por que ele está fechado? Porque não produz mais, não faz sentido de manter aberto. Tá? Então ele está fechado, bonitinho, fechou. Então é isso que ele está falando aí, tentando te confundir. Noção de valor de prova é uma característica de documento. Todo documento de arquivo tem valor de prova. E noção de valor informativo, não necessariamente documento de arquivo. Tá? Não necessariamente documento de arquivo. Beleza. – 33. Assinale a afirmativa incorreta a respeito dos arquivos. A. Os documentos e papéis que são consultados com menor frequência devem ser arquivados separadamente daquele de uso contínuo. Eu uso ele com menor frequência, ele deve ser arquivado separadamente do de uso contínuo. Certo. Aonde que é o de uso contínuo? É o corrente. Acabei de falar, o corrente usa muito, ele é muito utilizado. Corrente. De menor frequência, o intermediário. Eles são arquivados separadamente. E assim deve ser feito por vários fatores, entre eles o fator econômico. Tá? Manter um arquivo intermediário é muito mais barato do que manter um arquivo corrente. Tá? Então são vários fatores. B. Os documentos em curso ou de uso frequente devem ser conservados na sede da empresa que os produziram ou em dependências próximas. Se é de uso frequente, correto, estamos falando do arquivo corrente. E sim, tem que ficar em dependências próximas. Arquivo corrente não pode ficar distante, porque ele é muito utilizado. Beleza? O arquivo intermediário, por sua vez, pode ficar distante, inclusive em outro país, se quiser. Ah, sem problema. Intermediário não tem problema não, ficar distante. Mas o corrente tem que ficar próximo. Próximo. Deve ser eliminados todos os documentos de valor histórico ou que passaram a ser considerados inúteis ou imprestáveis. Amados, o documento ganhou valor histórico, ele vai lá para a guarda permanente, correto? E nunca mais ele será eliminado. Ganhou valor permanente, permanece lá para todo sempre. Até o dia da parousia, até o dia que nosso Senhor Jesus Cristo voltar, esses documentos irão permanecer lá. Beleza isso? Tranquilo? Então ele vai ficar lá para sempre. Para sempre, tá? Se acontecer uma terceira guerra mundial com ogivas nucleares, só irão sobreviver as baratas e os documentos do arquivo permanente. Tá? Porque eles estão lá para sempre. São documentos Monra, ser de vida eterna. Beleza, vamos lá. Ó. Então o item C é o item incorreto, né? É o item correto, não deve ser eliminado. Vamos ver as outras só para os encargos. De acordo com a frequência de consulta, existem tipos diferentes de arquivos. E para cada um deles, há uma forma distinta de organizar, conservar e tratar os documentos. Certo? Tipo de documentos diferentes, tipo de arquivo diferente, tratamentos diferentes. Existem 3 tipos de arquivos. De primeira idade ou corrente, de segunda idade ou intermediário, de terceira idade ou permanente. Certíssimo, termos mais comuns sobre todos eles. 34, de graça. Assinar a alternativa incorreta em relação ao auxílio vital aos documentos administrativos e suas idades. Letra C, arquivo transitório não existe, tá? Não existe esse arquivo. Os outros, ok. Define-se como arquivo corrente os que são constituídos de documentos que A. Deixaram de ser frequentemente consultados. Isso é intermediário. B. Perderam todo o valor de natureza administrativa e que são conservados face ao valor histórico. Não, isso é permanente.
C. Deixaram de ser frequentemente consultados e perdendo todo o valor de natureza administrativa. Não, isso aqui é eliminação. Elimina-se. Tá? Fez isso, elimina. D. Estão em curso de utilização constante para tomada de decisões da administração. Certo, isso é arquivo corrente. E E. Estão em curso, perderam todo o valor de natureza administrativa e são conservados face ao valor histórico. Isso nem existe, documento em curso de valor histórico. Não. Isso é impensável, isso não existe. Sendo assim, o item E está errado também. 36. De acordo com o conhecimento arquivístico sistematizado nas organizações, os documentos mais recentes e frequentemente consultados localizam-se nos arquivos correntes. Os arquivos de primeira idade ou correntes possuem sobre sua guarda documentos A. De uso eventual. Não, né? Eventual está no intermediário, beleza? B. Que já cumpriram a finalidade de sua criação. Também não, ele está lá na corrente sendo usado. C. De uso eventual, também está fora. D. Que já cumpriram a finalidade, também está fora. Só pode ser aí, frequentemente consultados e de uso exclusivo da fonte geradora, ok? De quem produziu ou recebeu. Cumprindo ainda as finalidades que motivaram a sua criação. Beleza, tá? O item está correto. Próximo. Em relação aos arquivos correntes, é correto afirmar: A. Os documentos têm valor secundário. Não, isso é permanente. O acesso aos documentos é aberto. Não. Pode ser aberto, ele pode ser ostensivo, como a maioria o é, mas também pode ser sigiloso. Pode ser sigiloso. Na verdade, a legislação brasileira fala, preste atenção nisso que já caiu em prova e derrubou muita gente. A legislação brasileira fala que documentos sigilosos podem acontecer nas 3 fases. Corrente, intermediária e até mesmo na permanente. Permanente é possível ter documento de cunho sigiloso. Beleza? Tá? Então, cuidado com isso, porque é possível sim. Ok. C. A conservação é justificada por apoiar as atividades do cotidiano. Certo. Certíssimo. D. A sua localização física tem que ser fora do setor de trabalho. Tem que ser fora do setor de trabalho? Mas tem que ser dentro? Não necessariamente. Ó. Arquivo corrente pode ter 2 modelos de arquivo. Setorial, dentro do setor, ou central, fora do setor. O item está errado porque ele fala tem que ser fora, não tem que ser fora. Pode ser, mas também pode ser dentro. Próximo. Guarda de documentos e papéis que oferecem menor frequência de uso, consulta ou referência, a afirmação refere-se ao tipo de arquivo? Intermediário. Beleza, intermediário. Arquivo morto não existe, tá? Só para os encargos de consciência. Tá? De vez em quando vocês veem aí, mas arquivo morto não existe não. Povo que chama. E é o arquivo intermediário que o povo chama de morto. Não é o permanente não, tá? Que o povo fala, o arquivo vai lá no arquivo morto. Que o povo fala assim, eles estão falando sobre o arquivo intermediário. Porque o arquivo permanente, ele já é um arquivo histórico, não tem mais a ver com a instituição a qual você trabalha. Os arquivos permanentes do DF estão lá no arquivo público do DF. Não está mais dentro da PGDF, vocês estão entendendo? Então lá na PG, quando alguém fala assim, vai lá no arquivo morto, na verdade, ele está falando sobre o arquivo intermediário. Mas arquivo morto não existe. Não existe. Tá? Para fins de prova, ele não existe. Próximo. Ainda sobre a teoria das 3 idades. Assinale a alternativa correta referente à idade intermediária. A. Ela é formada por documentos com mais de 10 anos de existência e que não tem mais valor administrativo, que justifique sua guarda nos arquivos correntes. 5 anos? Errado também. Vem comigo aqui rapidinho. Não gostei muito da cara de vocês não e vai me atrapalhar lá na frente e atrapalhar vocês na hora da prova. Então presta atenção aqui. Nós estamos falando sobre os documentos em arquivos, correto? Beleza? Ok.
Esses documentos, eles são organizados. Eles são organizados num negocinho chamado de tabela de temporalidade. Bem importante essa tabela. Quem cria essa tabela é um conjunto de pessoas chamada de comissão de avaliação. Quem faz parte da comissão de avaliação? Os servidores da instituição. Então, na PGDF vai criar, ou já criou, uma comissão de avaliação, e aí quer avaliar os documentos e criar um documento chamado tabela de temporalidade. Quem define a tabela de temporalidade é a comissão de avaliação, beleza? Entendemos isso? O examinador vai falar que é todo mundo. O examinador vai falar que é o arquivista, o examinador vai falar que é o chefe, vai falar que é o setor, vai falar que é todo mundo que cria a tabela de temporalidade, mas quem é que cria? É a comissão de avaliação. Para essa tabela de temporalidade entrar em vigor, é necessário que a autoridade maior da instituição aprove. No caso da PGDF, quem é a autoridade maior? O procurador. Então, o procurador-geral tem que aprovar essa tabela de temporalidade criada por essa comissão, beleza? O que é essa tabela? Resumidamente, ela é mais ou menos assim, ó. Essa é uma tabela aqui. Nós temos aqui, que a gente chama de prazo de guarda. Prazo de guarda, tá? Aqui nós temos a corrente. Aqui nós temos a intermediária. E aqui nós temos a destinação final. Destinação final. Beleza? E aqui nós temos o documento e o seu código de classificação. Tá? Então, basicamente é o seguinte. A comissão de avaliação da PGDF que estabeleceu, por exemplo, que o documento referente à folha de pagamento. Folha de pagamento. A comissão estabeleceu o seguinte, e aí a comissão nesse momento sou eu, beleza? Tá? Porque eu só vou saber o que ela estabeleceu fazendo como? Lendo a tabela de temporalidade. Se eu não tenho a tabela de temporalidade, eu não tenho como saber o que ela estabeleceu. Beleza isso? Então o examinador pode cobrar a tabela de temporalidade da PG? Ele só tem duas formas de cobrar. Colocar ela expressa no edital. Não aconteceu. Eu nunca vi acontecer. 2, colocar a própria tabela na prova. E ele não vai colocar a tabela na prova. Não, ele não vai colocar, sabe por quê? Porque se ele colocar a tabela na prova, ele está te dando a questão. Porque colocar a tabela na prova é só interpretar a tabela, porque a tabela ela é fácil de interpretação. Beleza? Então o examinador pega algumas coisas. Por exemplo, o que essa tabela está dizendo? Ó, folha de pagamento. Esse documento vai ficar 5 anos na fase corrente. Beleza? Depois disso, o que vai acontecer com ele? Conforme a comissão, ele vai ser transferido para a guarda intermediária. Na guarda intermediária ele vai permanecer mais 15 anos. Só um exemplo. Depois, o que vai acontecer com ele? Passou esses 5 anos. Ele vai ser eliminado. Eliminado. Beleza? Tá? Pode acontecer assim, ó. Ele estabeleceu o documento sobre greve. O documento sobre greve vai ficar na corrente durante 10 anos. Depois na intermediária. Na intermediária vai ficar mais 10 anos. Depois o que vai acontecer com ele? Ele vai para a guarda permanente. Quem que está estabelecendo isso? A comissão de avaliação. E aqui que está um segredo. Preste atenção. Ele está me dando quantidade de tempo em cada uma delas, sim ou não? Para o examinador falar a quantidade de tempo, e para a quantidade de tempo estar certa, ele tem que te entregar a tabela. Onde que eu estou querendo chegar é o seguinte. Pega a primeira questão aí. Ele está definindo alguma coisa aí que ele me deu um tempo. Ele falou 10 anos, certo ou errado? Errado. Porque isso só é possível estar certo se ele colocar na prova a tabela. Tem várias questões que ele fala isso. Ele fala assim, o que o colega falou, por exemplo, 5 anos. 5 anos é um número-chave no Brasil. Parece que todo mundo quer eliminar os documentos depois de 5 anos. Mas isso não existe. Porque o que define é a tabela de temporalidade. E essa tabela está respeitando o arquivo corrente intermediário permanente, sim ou não? Sim, porque ela é pensada dentro dessa estrutura. Beleza isso? Vamos ver, eu nem sei mais o que o item está falando. Vamos lá. Oi.
Não entendi. Enquanto vigorar. Enquanto vigorar é o seguinte. Regimento interno. Regimento interno, um exemplo aqui. Regimento interno. Está na fase corrente enquanto vigorar. Intermediária, não tem para ele. Porque enquanto ele vigorar, ele está na fase corrente, está funcionando. Quando ele deixar de vigorar, aí ele vem para a guarda permanente. Comum para legislações. Qualquer ato normativo, decreto, portaria, lei, qualquer ato normativo, ele fica enquanto vigorar. Beleza isso? Tá? Por que ele fica enquanto vigorar? Porque é o que está valendo. Por exemplo, qual é a Constituição que está valendo hoje? A de 88, certo? Então ela está enquanto vigorar. Se um dia a gente tiver uma nova Constituinte, aí muda-se a Constituição, essa Constituição de 88 não já vai valer mais, vai ser a Constituição de 2037. Né? E aí o que vai acontecer? Essa aqui vai para a guarda permanente, como que está as anteriores. As Constituições de 1945, está na guarda permanente, beleza? Tá? Então assim sucessivamente. Beleza, qual é o item que eu estava? 40, vamos lá. Então ele falou assim, ainda sobre a teoria das três idades, assinale a alternativa correta referente à idade intermediária. Ela é formada por documento com mais de 10 anos. Parou. Está errado. Não tem sentido isso. Pode ser com mais de 10 anos, pode ser com menos de 10 anos, pode ser com meses, pode ser com 100 anos. Não tem sentido isso. B. Ela é formada por documentos que não possuem mais valor primário ou imediato. Primário, ela tem que manter. Mediato não. Mediato é a palavra típica para a fase permanente. Por quê? Imediato. Imediato pode ser aplicado na corrente, até mesmo na intermediária, sem problema. Por quê? Porque é valor administrativo. É algo de informação imediata. Mediato significa que já não é mais imediato. Então ele vai lá para a guarda permanente. Beleza? Mas o item está errado. C. Ela é composta por documentos que aguardam o cumprimento dos prazos para ser eliminado. Vem comigo. Intermediário. Ele aguarda o cumprimento dos prazos, nesse caso aqui 15 anos, nesse caso aqui 10 anos. Aí ele vem dizer, para ser eliminados, nesse caso aqui, ele foi eliminado. E nesse outro caso aqui ele fala assim, ou recolhido ao arquivo permanente. Nesse caso aqui ele foi para o arquivo permanente. É por isso que eu disse que na guarda intermediária está aguardando a sua destinação final. Que são duas possíveis. Ou eliminação, ou permanência. Tá? Ou permanente. Então, sendo assim, é o item C. O item C. Item D, ela é uma fase em que o acesso aos documentos é irrestrito. Dessa forma, ele está aberto à consulta pela pessoa também não. Isso aqui é mais permanente, apesar de ter sigiloso também no permanente. 41. Os depósitos de arquivamento intermediário devem ser simples e funcionais, permitindo a guarda de grandes volumes documentais e proporcionando. O que o arquivo intermediário proporciona? Gasto na contratação de serviços terceirizados. Não faz sentido, né? Nem sentido faz. Treinamento de pessoal e distribuição de arquivos permanente. Arquivo permanente não é distribuído. A distribuição é algo típico da fase corrente. Economia e racionalização do espaço, pessoal, equipamento e tempo. Certo. Uma das funções do arquivo no intermediário é a economia. É uma delas. E organização da corrente. Só imagine, chegar documentos na fase corrente, todo dia cria-se novo documento, todo dia cria-se novo documento, e não tira nenhum de lá. Vai dar ruim? Vai. Então, por isso que eu tenho que tirar um monte. Ou eliminando, que eu posso eliminar na fase corrente, ou vou usar pouco, eu mando para a intermediária. Quem é que estabelece isso? A comissão de avaliação. Através de quê? Da tabela de temporalidade. Através da tabela de temporalidade. Beleza. Próxima questão. Os valores secundários dos documentos são também identificados como? Acabei de responder, né? Não.
Os valores secundários dos documentos são também identificados como mediato. Se é secundário, é histórico. Ele é mediato. Mediato. É a FCC que gosta muito desse termo, mediato. Os documentos que perderam a vigência administrativa, porém são providos de valor secundário ou histórico, são denominados de arquivo? Os documentos perderam a vigência administrativa, não tem mais valor administrativo, mas ganhou valor secundário. Então ele é um arquivo permanente. 44. Vamos ver se a gente começou a entender. Os documentos passam por 3 períodos no seu ciclo de vida, no contexto da tradição documental e da teoria das 3 idades. Um documento com fim primário, A, torna-se de domínio público. É isso? Não, ele pode ser público como não. B, é um documento com baixa frequência, é isso? E de uso no período de 3 a 5 anos. Não, começou a me dar prazo, já está errado. Vocês já entenderam isso, né? Porque para me dar prazo tem que me dar tabela. Eu não tenho como saber se eu não me der a tabela. Próxima. Tem eliminação sumária quando passa a segunda idade documental. É eliminado quando vai para a segunda idade? Não. Eliminado é quando não vai, aí ele é eliminado. Tem valor administrativo e é objeto de consultas frequentes por parte do órgão que a constitui. Certo, né? Certíssimo. 45. Só por descarte de consciência. A passagem de um conjunto documental do arquivo intermediário para o arquivo permanente denomina-se recolhimento. E se for do corrente para o intermediário? Transferência, beleza? Transferência. Preste atenção aqui. E se for do corrente para o permanente, que é possível, como aqui na tabelinha, ó, regimento interno, sai do corrente direto para o permanente. Como que é? Recolhimento. Então, o termo transferência ou recolhimento não é da onde o documento sai, mas da onde que ele chega. Entenda? Se está chegando no permanente, é recolhimento. Se está chegando no intermediário, transferência. Beleza? Essas são as terminologias. Tá? Essas são as terminologias. Na teoria eu não fico trabalhando muito essas palavrinhas com vocês para vocês memorizar, porque eu acho que às vezes elas atrapalham na hora da prova. Mas aqui é importante vocês saberem que o examinador vai tentar trocar esses 2 termos. Ele vai simplesmente colocar assim, o documento, tudo certo. Só que ele vai falar que para o permanente ele vai usar o termo transferido. Mas esse documento foi transferido permanente. O texto está tudo certo, mas como ele usou o termo transferido para o permanente, o item fica errado. Vocês estão entendendo? Por que isso? Não é porque a arquivologia é chata, é porque como qualquer ciência, toda ciência tem o seu próprio glossário, o seu próprio dicionário. Então, nesse sentido, a arquivologia tem um dele, e o examinador usa esse dicionário contra vocês. Tá? Então, preste atenção nisso. Beleza, foi. Deixa eu ver um negocinho aqui. Eu acho que ficou claro. Vamos pular algumas questõezinhas aí? Eu quero responder algumas aqui com você. Vá para mim na questão... Vá para mim na questão 58. Pula aí, tem um gabarito para vocês lá depois, mas eu quero responder com vocês a 58. É uma questão de gestão de documentos. O que mais cai em gestão de documentos? 2 coisas básicas. Definição e fases. Beleza? Então você tem que saber a definição de gestão de documentos e as fases da gestão de documentos. Tranquilo isso? Qual é a definição? Muito tranquilo. Se você compreende bem a fase e a tabela de temporalidade, você compreende a gestão. Ou seja, o que é a gestão de documentos? Primeira coisa, o documento tem que ser criado, sim ou não? Depois ele tem que ser utilizado, sim ou não? E depois ele vai ter uma destinação final, sim ou não? Recolhimento ou eliminação. De boa? Pronto, isso é gestão de documentos. A definição de gestão de documentos é exatamente a aplicabilidade da criação até a sua destinação final. 58. Fala assim, gestão de documento é... Vai para o B. Para B. Vou direto nela. Ó. Conjunto de procedimentos e operações referentes às atividades de produção. Ó, tem que ter produção. Como é que eu vou arquivar uma coisa que não foi produzida?
Inclusive, essa é a primeira fase. Produção. Primeira fase, produção. Beleza? Produção. Aí ele fala assim, o restante aqui em seguida é a segunda fase, utilização. Utilização, ó. Produção. Aí fala tramitação, uso, avaliação, arquivamento de documentos na fase corrente e intermediária. Isso aqui é a utilização dos documentos. Eu estou utilizando esses documentos na fase corrente ou na fase intermediária. Aí no finalzinho ele fala assim, ó, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Essa é a terceira fase e a definição de gestão de documentos. Amados, essa definição é muito importante. O examinador usa essa definição ou ele tenta confundir, trocar um termo ou outro para te confundir a ela, tá? Mas falando sobre isso, vai lá para a questão 61, então. As três fases aí, ó. 61, as três fases. Destacam-se 3 fases básicas da gestão de documentos. Qual delas? Produção, todo documento é produzido. Utilização e destinação. Então, ó, utilização é o quê? Usar e arquivar. Beleza? Quando eu falo, eu estou usando e estou arquivando, fase corrente intermediária, é utilização. Né? E destinação. Destinação é ou ele é eliminado ou recolhido. Beleza isso? Tranquilo? E aí ele pode brincar aí com essas questões referindo-se ao que elas tratam. Beleza. Essa é uma excelente pergunta. Quem faz parte da comissão de avaliação são os servidores. Cada instituição vai criar a sua própria comissão. Beleza? Então, a quantidade de servidores depende muito do tamanho da instituição. Tá? E por que cada um cria a sua própria tabela? Porque cada área, o documento age de uma forma diferente. Te explico. O documento escolar, de uma escola, é igual aos documentos de um hospital? Não. Então, faz sentido que servidores da educação criem a sua tabela de temporalidade e servidores da saúde criem a sua tabela de temporalidade, beleza? Toda instituição tem a sua própria tabela criada por uma comissão. Agora, quantos que vem? Vai depender da própria instituição. Tá? Da própria instituição. Só para os encargos de consciência, professor, já que o colega comentou. Não existe tabela única de temporalidade. Beleza isso? Não tem tabela única. Cada instituição cria a sua. Beleza? Tranquilo? Só um detalhe. Preste atenção no que eu vou falar. No Poder Executivo Federal, e somente no Poder Executivo Federal, existe uma tabela única para atividades meio. Atividade meio, ou seja, é a mesma tabela para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, para o Ministério do Trabalho, para o Ministério da Economia, para a FUNAI, beleza? É a mesma tabela em atividade. O que é atividade meio? É aquela que todas têm igual. Gestão de pessoas, gestão de materiais, beleza? Agora, atividade fim do Poder Executivo são separadas. Então, a Anvisa vai ter a sua tabela só para as suas atividades fins. A Anatel vai ter a sua tabela só para atividade fim. Por exemplo, a Anatel é a única responsável no país por trabalhar com telecomunicações, né? E sistema de radiodifusão. Perfeito? Então, isso é atividade fim da Anatel. Então, a tabela de temporalidade sobre os documentos dessa área dela é da Anatel. Mas se eu falo, por exemplo, de medicamentos, de mudança de embalagens de medicamentos importados, isso é algo típico da Anvisa. Então, essa tabela será da Anvisa, beleza? Cada instituição vai ter a sua. A Procuradoria-Geral do DF tem a sua própria tabela de temporalidade. Só para os encargos de consciência, já estou finalizando então, já está dando o horário. Só para os encargos de consciência, eu não sei se vocês perceberam isso, e não sei se algum professor falou com vocês, e é bem óbvio isso. O examinador vai tentar, em algum momento, não sei se em arquivologia ou em outra disciplina, tentar confundir Procuradoria-Geral do DF com o Ministério Público. Lógico que ele vai tentar confundir, porque os termos são muito parecidos, né?
procurador do DF, procurador regional, procurador da República, tá? O PG, o Procurador-Geral da República, ou no caso do DF, né, o Procurador do Distrito Federal, do Ministério Público é uma coisa e o Procurador da PGDF é outra coisa. Quem é o procurador? Procurador é aquele que tem uma procuração, beleza? Procurador do DF, da Procuradoria-Geral do DF, é o advogado, então ele tem uma procuração de quem? Do governo do Distrito Federal. Então ele defende o DF, ponto. Procurador do MPDFT, procurador, o promotor de justiça ou o procurador de justiça do MPDFT, ele também tem uma procuração. Procuração de quem? Da sociedade. O promotor, o procurador, ele não é o acusador. Na verdade, ele é defensor. Ele defende quem? A sociedade. Perfeito isso? E por que eu estou falando isso? Trazendo aqui para a tabela de temporalidade. O examinador pode usar e tentar confundir esses dois termos na hora da prova. Falar, por exemplo, que a tabela de temporalidade da PGDF é formada pela Procuradoria de Justiça do DF. Vocês estão entendendo? E óbvio que isso está o quê? Errado. Procurador de Justiça é lá do MPDFT, ramo do Ministério Público da União, tá? PGDF é aí o advogado do DF. Beleza? Ok. Eu tenho, deixa eu ver aqui. Até 11h15? Tinham falado para mim até as 23. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos até as 23h15. Dá uma puladinha aí para mim. Vamos lá. Questão 74, vamos lá. Métodos de arquivamento. Métodos de arquivamento. Como é que eu arquivo documentos? Primeira coisa, como é que eu escolho o método de arquivamento em uma instituição? A questão 74 está dando essa resposta para a gente. Então, ele fala assim, ó. O método de arquivamento é determinado dos documentos a serem arquivados pela questão de quinta série, né, complete, né, da entidade. A cenário alternativa que completa corretamente, sequencialmente, a afirmação anterior. Você precisa decidir qual é o modelo de arquivamento da instituição que você trabalha. Você vai levar em consideração o quê? Letra E. A natureza dos documentos que você vai arquivar e a estrutura que você tem. Vamos lá, sendo bem simples. Uma natureza de documentos em suporte digital é diferente de suporte papel? Então tem que levar isso em consideração, sim ou não? Perfeito? A estrutura. Um ambiente muito grande é diferente de um ambiente pequeno. Então também tem que levar isso em consideração na hora de decidir esse modelo de arquivamento. Beleza? 75 e 76 fala de duas formas de arquivamento por desencargo de consciência. Eu preciso trocar ideia com vocês. Na 75 fala do arquivamento de formato horizontal. Horizontal, visualmente para a gente ver, é o arquivamento assim, ó. Beleza? Um documento sobre outro documento. De boa? Na grande maioria das vezes, colocado em pastas arquivos. Sabe aquelas pastas arquivos que vocês vê por aí? Tem algumas coloridas de plástico, tem umas de papelão, já viram? Lembra? O correto é de papelão, tá? Plástico transpira, pode danificar o papel, beleza? Então o correto é papelão, primeira coisa. E como é que essas caixas têm que ficar? Elas têm que ficar na horizontal. Isso, eu sei que você só viu na vertical, né? Sempre que você olha, ela está na vertical, não é isso? Mas a caixa é estreitinha assim? Sim, é. Mas é para ficar na horizontal. Ah, bota estreitinho e deita a caixa. Isso, deita a caixa, pode colocar até outra caixa por cima, não tem problema não. Beleza? Ela tem que ficar na horizontal. Por quê? Porque esses documentos que estão lá dentro, eles são documentos intermediários. Ou até mesmo permanentes, também podem ser assim. Isso significa que ele vai ficar lá muito tempo sem ninguém mexer. Se eles estão assim, o que vai acontecer com o passar do tempo? Isso aqui, ó. Exatamente isso, com o passar do tempo. A gravidade vai quebrar as fibras desses documentos e vai danificar. Então, o formato correto para esses documentos é da forma horizontal. É óbvio, horizontal eu só vou arquivar quando eu não uso muito esses
documentos. Ou suporte naturalmente exige. Tá? Ou gênero, como por exemplo, mapas e plantas. Mapas e plantas naturalmente exige-se que seja arquivado de forma horizontal. Tirando isso, é porque eles serão pouco utilizados. Beleza isso? Tá? Vertical. Os documentos da fase corrente. A maioria deles da forma vertical. Qual é a vantagem? Que eu acesso o documento que eu quero sem mexer com os outros. Então eu abro a gaveta arquivística aqui, ó, buf, pego as pastas suspensas, chego no documento que eu quero e eu tiro o documento que está ali. Mas aqueles documentos que estão lá, eles são muito ou pouco utilizados? Muito utilizados. Portanto, faz sentido mantê-los de forma vertical. Processo. O processo em si, se ele estiver na fase corrente, que é o comum, ele vai ser de forma horizontal, ou melhor, de forma vertical. Tá? Eles vão ficar aqui, na maioria das vezes ele é colocado em pezinho assim, mas eles podem ser colocados assim também. Eles são colocados assim, vai depender de cada instituição, mas eles são colocados assim exatamente porque aqui na coluna você tem informações sobre o processo. Você tem o número do processo, você tem uma faixa que transpassa ele e fala sobre o que o processo trata, conforme aí cada tribunal você tem uma forma de definir isso também, cada poder judiciário tem a sua forma de definir. Tá? Então ele fica assim, certinho? Beleza? Então, em teoria, a gente vai chamar isso aqui de vertical para o processo. Beleza? Tá? Agora, é processo que está na fase intermediária. Por algum motivo está lá. Então, pode colocar na horizontal sem problema nenhum. Beleza? Sem problema nenhum. Ok. Essa questão... Professor, você colocou na caixa, ela fica deitada. Agora é a questão que você bota um calço no documento. Pode até existir, mas documentalmente nenhuma lei fala sobre cálcio. Beleza? Menos que eu conheça, não fala sobre cálcio. Tá? Beleza. Ok. Então a 75, a definição que eu estou dando para você é a letra A e a 76 é a letra E. Tá? De arquivos, aí bonitinho. Ok. Aí eu entro nos métodos de arquivamento. Algumas questões de método de arquivamento. Qual é os métodos prediletos? Vem comigo. São os métodos básicos. É o que o examinador mais gosta. Quando ele cobra, ele prefere ir para os métodos que a gente chama de métodos básicos. Beleza isso? Tranquilo? Existem alguns métodos básicos. Uma pergunta muito comum é que você consiga definir quais desses métodos básicos são diretos e quais desses métodos básicos são indiretos. Isso é uma pergunta muito comum. Está caindo cada vez menos os métodos, é verdade. Na verdade, a arquivologia está caindo cada vez menos em prova. Isso também é uma verdade. Tá? E os métodos já estavam declinando aí anteriormente. Eu vou ser humilde. 5 questões. Tá? Vou ser humilde em arquivologia. Porque quando o examinador quer, ele coloca 15 questões de arquivologia. Quando ele quer. Você tem provas de agências reguladoras que ele faz isso. Ele vai lá, CESP, ele coloca 10 questões de arquivologia. Pega muita gente de surpresa. Não, fizeram outra. Fizeram outra, tá? É mais seguro. É mais seguro, tá? Eles fizeram outra. Certinho? Olha lá. Então, você tem essa perspectiva. Beleza. Então, pode cair. Então, como é que eu sei quando o método é direto e quando o método é indireto? Simples. Primeira coisa, você tem que conseguir definir. Como é que eu defino direto? Da melhor forma eu tenho acesso à informação diretamente ao arquivo. Ou seja, eu não preciso de nada para localizar o documento. Eu preciso do documento, eu vou no arquivo e eu tenho o documento. Beleza? Método direto. Indireto. O indireto não. O indireto eu preciso passar por um meio e esse meio tem que me indicar onde está o arquivo. Então, se eu vou no computador, digito a informação que eu quero e o computador me diz aonde que o documento está, ele é um método
indireto. De boa isso? Tá? Como é que cai o método indireto? Eles usam muito um termo da Marilene Leite Paz. Esse método indireto hoje é um computador, é um aplicativo. Mas Marilene Leite Paz, ela é das antigas. Então ela usava um termo chamado índice remissivo alfabético. Era um livro onde que tinha um índice remissivo com todos os documentos escritos neles em ordem alfabética. Eu abria o livro, localizava o documento que eu queria, o da queria dizer onde que estava, aí eu iria lá no documento e achava. Beleza? Qual a diferença básica entre eles? Método direto. Como eu preciso de direto, isso significa que esse documento eu não uso números. Para que ele seja método direto, eu não vou usar números. Quais são? Método alfabético, não uso números. Método geográfico, eu não uso números. Beleza? E o método ideográfico. Dois tipos do método ideográfico. O dicionário e o enciclopédico. Então, resumidamente alfabético, geográfico, dicionário e enciclopédico. Beleza? Percebe que não tem números nele, tá bom? Se não tem números, ele é direto. Indireto, por sua vez, tem número. E quais são os métodos indiretos, então, entre os básicos? Os que têm número. Quais são eles? O numérico. O numérico existe 3 tipos. Numérico simples, tem número. Tá, o decimal é um ideográfico, já chego nele. O dígito terminal tem número. A forma de você achar o dígito terminal é só seguir o nome. Ó. Dígito terminal, começa pelo fim. Dígito terminal, tá? Dígito terminal. E o cronológico. Cronológico, o tempo tem número. Beleza? Então, se tem número, eles vão ter. E além desses, ainda tem dentro dos ideográficos, que são básicos também, que é o que o colega estava falando aqui. Ó. O decimal e o duplex. Decimal e duplex, tá? Eles têm números. Então, eles são métodos indiretos. Tá? Vamos lá. Sistema informatizado. Você estava tendo aula de informática, né? Não? Estava tendo aula de quê agora? Lei orgânica. Beleza. Tal. Então, sistemas informatizados, eles costumam ser binários, correto? Né? Ou seja, eles são numéricos. É 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquele sistema, eles são calculados em números. É por isso que quando eu vou colocar documentos em um computador, eu levo para esse computador os métodos numéricos. Vai ser mais fácil para eles identificar onde que os documentos estão. Por isso que eles são indiretos, beleza? Entre esses métodos, vamos aí nas questões. A questão 77 é uma questão típica de método alfabético. Você tem que saber como que organiza os documentos no modelo alfabético. Como é que faz? Regra geral, vem comigo aqui, regra geral. É aquele modelo que você, quando procura um livro em uma biblioteca, é igual. Você começa então pelo sobrenome, depois você vai para o prenome. O problema desse método é que ele tem uma única regra, mas o problema é que ele tem 12 exceções. 12 exceções. Perfeito? São 12 exceções. Então, a gente precisa começar a localizar essas exceções. As mais comuns caem em prova as mais comuns. Sobrenome de parentesco. Júnior, sobrinho, neto, beleza? Como é que eles são arquivados? Eles não são separados. Por exemplo, José Pereira Filho Albuquerque. Como é que eu faço então? Eu falo assim, José Pereira Filho, vamos colocar assim. Em vez, eu vou colocar Pereira Filho, vírgula, José. Eu não separo o nome de parentesco. Beleza isso? Tá? Primeiro ponto é um dos que mais cai. Um outro ponto que cai bastante é sobrenomes compostos de adjetivo e substantivo. Eles também não são separados. Deixa eu ver se a gente está entendendo. O nome que eles mais gostam é Pedro Castelo Branco. Ó, adjetivo, substantivo. Castelo, substantivo. Branco, adjetivo. Castelo, branco são compostos, então não se separa. Como é que eu arquivo, então, Pedro Castelo Branco? Castelo Branco, vírgula, Pedro. Errado, de forma errada, como que o examinador ia colocar? Branco, vírgula, Pedro Castelo.
Beleza? Que não. Então eu não separo eles. Tranquilo isso? Tá? Esses são os principais que nós temos aí que cai bastante em prova. Tem vários exemplos aí nas questõezinhas para vocês conseguirem responder. E aí, eu vou chegar lá na questão 86, só para a gente conversar um pouquinho. Questão 86. Isso, a última lá do material fala assim: uma equipe de profissionais da área de arquivologia, após levantamento e análise da documentação de uma instituição, define o método principal e os métodos secundários. Aqui eu já tenho uma informação. Para um arquivo, eu não tenho um método único. Eu posso usar mais do que um método do mesmo arquivo. Eu sempre vou ter um principal e os demais são os secundários. Beleza? Então ele fala: a serem adotados para a organização dos documentos, a equipe apresenta o seguinte esquema. Aí ele organizou o arquivo para mim. Ele colocou patrimônio. Quando abre a pasta patrimônio, imagine como se fosse um arquivo de computador, uma pastazinha. Toda vez que tem assim, imagine isso. Eu abri patrimônio. Dentro de patrimônio, eu tenho as pastas Acre, Brasília, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vocês viram aí? Beleza? Quando eu abro a pasta Minas Gerais, eu tenho Borges, Carlos, Castro, Lúcia. E quando eu abro a pasta Rio de Janeiro, eu tenho data, julho a agosto, outubro a dezembro, fevereiro a abril. Ou seja, eu tenho vários métodos aqui. Aí ele fala assim: esse esquema apresenta a configuração na ordem dos seguintes métodos. Letra C. Primeiro método lá em cima, patrimônio. Isso é um assunto, também chamado de ideográfico. Tá? Então, em vez de ser assunto, ideográfico. Depois ele me organizou de forma geográfica, sim ou não? Sim. Só uma regra sobre geográfico, só para os encargos de consciência do professor. Geográfico, você sempre põe em ordem alfabética o nome dos municípios, dos estados, tá bom? Só um detalhe. A capital sempre vem primeiro. Vamos ver se a gente está entendendo. Eu quero organizar o nome dos municípios do Goiás. Quem é que vai vir primeiro? Goiânia. A capital sempre vem primeiro. Aí depois eu posso começar os demais municípios, como Anápolis, Águas Lindas, beleza? A capital sempre vem primeiro, tá? E aí as outras em ordem alfabética, tá? Se não tem capital, aí só põe em ordem alfabética, mas se tem capital, ela vem primeiro. Então, geográfico, alfabético, tá aí, e o cronológico define por tempo, tá? Se é tempo, é cronológico, tá ok. Beleza? Amados meus, espero ter ajudado. Uma boa prova para todos. Que Deus abençoe e até qualquer dia deste. Amém.